o que Neymar, Copa do Mundo de 2030, um clube do litoral paulista e um desenho animado da Pixar sobre carros de corrida têm em comum. Eu vou te explicar, se liga. Eu tô falando de Carros 3, o desenho da Pixar. Para entender o presente, a gente precisa relembrar sobre a animação. Relâmpago Marquinhos era um jovem arrogante, prepotente, mas sim também muito habilidoso, com potencial enorme. O cara, com o passar dos anos na animação, venceu tudo e construiu uma baita reputação entre todos os corredores. Ele ganhou respeito e dominou o mundo. Mas o tempo passa e a biologia, ela não negocia com o tempo. E no Carros 3 a gente vê que surge uma nova geração, a geração do Jackson Storm, com carros mais velozes, carros com mais tecnologia, com aerodinâmica e tudo mais. E o Relâmpago Marquinhos, ele não consegue mais corresponder, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, ele não consegue dar uma resposta à altura aos competidores dele. E sabe o que é o mais letal, o mais perigoso? Não é a derrota na pista, mas é a bolha. O Relâmpago Marquinhos, ele se vê cercado de marqueteiros, patrocinadores que bajulam ele, que continuam falando pra ele que ele é o número um, que continuam falando pra ele que ele ainda tá no topo, sendo que, cara, ele não tava mais. E eu logo sinto ver ele se esforçando, ele querendo, força de vontade, mas mesmo assim ele fica pra trás. Por quê? O tempo é inegociável, o tempo pra ele chegou. E ninguém dessa bolha dele tinha coragem de dizer pra ele que a hora dele tinha chegado. Mas ele teve que literalmente quebrar para perceber o que tinha acontecido com ele, o estado que ele se encontrava. Você é inteligente, você já deve ter entendido onde eu quero chegar, né? Agora troca a carcaça vermelha e coloque a camisa amarelinha 10 da seleção brasileira. Pô, é o Neymar Júnior, pô. É o Neymar. O Neymar, ele surgiu como um cracaço de bola, como um gênio da bola no Santos. Ele era dono de um talento, cara, imprescindível, que ninguém até então não tinha visto. Mas o futebol continua evoluindo, cara. O futebol tá cada vez mais físico, tá cada vez mais contato, existe cada vez mais do físico. Habilidade e tudo mais. Pô, beleza, cara. A pessoa pode ter habilidade, mas ela precisa de um corpo que corresponda à habilidade, ao talento, à força de vontade que essa pessoa tem. Que não é o caso do Neymar, infelizmente. Poxa, a gente vê que um cara que foi levado para a Copa do Mundo, sendo tido como a esperança do Hexa. Cara, ele foi tido como a esperança do Hexa. Ele gravou diversas publis antes de ir para a Copa, tendo ele como o herói do Hexa, o cara que conseguiu trazer o Hexa, que fez a diferença. Então, um cara desse tipo, um cara desse título, desse naipe, ele não aguentou jogar 90 minutos na Copa. Primeiro, né, ele foi machucado e depois ele não aguentou jogar 90 minutos. E quando ele entrou para tentar mudar a partida de fato, o time piorou com a entrada dele. Eu tô falando do Brasil e Noruega. E nesse jogo específico, não é culpa dele, né? Pra mim é culpa total do Ancelotti. O Ancelotti coloca ele e o time tava 0-0 ainda e o time se desorganiza total. Porque o Vinícius Júnior já não marcava, ele não marca, o Endrick pela direita marca minha boca. E aí foi tudo de ralo. Mas enfim, um cara que quando entrou, o time piorou. E agora a Copa já acabou pro Brasil ainda, há sei lá quantos dias, e ele ainda não se apresentou pro Santos. O Santos foi jogar contra o time lá na Venezuela, cara. E a explicação que deram, a explicação que o Cuca deu, é que ele ainda tá no trabalho tá tudo dentro do planejamento, tá tudo dentro da recuperação dele. Como assim, cara? Como assim? Ele não ia ser o cara que ia resolver na Copa agora? Todo mundo botou
expectativa nele. Ou seja, ele não estava bom para a Copa, ele não estava bom para o Santos. E recentemente surgiu esse vídeo aí. Voltamos pro ciclo, né, do hamster correndo na rodinha. Será que o Neymar vai para a Copa de 2030? Gente, sabe a historinha do Relâmpago Marquinhos que eu contei agora? Então, o tempo do Neymar chegou. E tomara que ele perceba isso, cara. Não precisa quebrar para perceber isso, sabe? Os marqueteiros, os bajuladores, o pai, o pai, que na verdade não é um pai, né, mas um empresário. Isso não são palavras minhas, são palavras do próprio Neymar, que foi dito no documentário dele, da Netflix. Cercam ele e parece que nunca falam a verdade pra ele. E eu falo aqui, eu não sou hater do Neymar. Cara, eu tinha meio com o pé atrás, mas em determinado ano, meados de 2016, meus olhos abriram e eu falei, cara, esse cara, ele é iluminado, esse cara é abençoado. Não tem outro igual a ele na geração. E, de fato, ele foi o melhor da geração. E aí que tá, ele foi. Ele foi, ele não é mais. Então, se você tá pedindo o Neymar em 2030, né, ou conhece alguém, cara, talvez seja você, talvez tenha colaborado, né, para esse redemoinho, cara, esse redemoinho, essa roda de hamster que nunca acaba. Daqui a pouco vai chegar outra Copa, vai chegar outras convocações e vai ficar sempre nisso, tudo girando ao redor do Neymar. Pô, em termos de seleção brasileira, primeiramente, a seleção tem que ser coletiva, cara. Tem que ser coletiva. O foco não pode ser direcionado para uma única pessoa. E em segundo lugar, eu fico com pena dos torcedores do Santos, cara. Pô, ele tá tendo aí no mesmo jogo, no mesmo dia que o Santos foi jogar uma partida lá na Venezuela, menos mal que o Santos ganhou, o cara, ele não tá nem ligando mais, cara. Ele tava lá, foi pego no campeonato de pôquer, né? Tem fotos aí, as notícias. Ele não tá nem ligando mais. Então eu fico com pena do torcedor do Santos que depende desse cara, o clube tá gastando muito dinheiro com esse cara e esse cara não rende, esse cara não rende mais. Tá sugando do clube, vive machucado e parece não se importar com o clube. Eu não torço pro Santos, mas no meu ver, nenhum jogador tá acima de um clube, cara. E esse é o problema às vezes de um jogador ser maior que o técnico, por exemplo. Porque o Cuca não vai falar isso na cara dele, o Cuca não vai dar uma bronca no Neymar. O Neymar é muito maior, o Neymar é muito maior. Então, aqui na verdade esse vídeo só queria trazer essa perspectiva aqui, essa linha de pensamento de que, cara, chegou o tempo do Neymar. Ele não está apto, ok? Ele não está apto para continuar. Então, parem, por favor, com esse discurso de que, 2030, não sei o quê. O tempo dele chegou. O tempo dele chegou. E jogadores mais velhos, que têm se esforçado, que têm uma dedicação muito maior, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, já não rendeu tanto agora na última Copa. Um cara que se esforça, que se dedica muito mais, já não rendeu. Imagine quem não tem esse comprometimento como o Neymar. Ou seja, no fim, a tragédia não é envelhecer. A tragédia é reconhecer que, cara, não dá mais. É recusar a aceitar que chegou o fim da linha. E acabar bonito, acabar a história com chave de ouro, terminar por cima. Porque o futebol é cíclico. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. No desenho da Pixar, o Relâmpago Marquinhos, ele decide dar um ponto final na sua trajetória para preservar a sua história. Talvez o Neymar deveria fazer a mesma coisa. Para preservar a sua história, para preservar os seus feitos, dar um ponto final na sua história. E olha, com o passar do tempo, depois de aposentado, com o passar do tempo, a tendência é você ser melhor do que você realmente era. A gente vê isso aí com vários ex-jogadores, né? As pessoas criam uma nostalgia, um revisionismo. E se criar com o Neymar, vai criar com razão, porque o cara realmente, o cara foi brabo. Foi. Meu nome é Victor Chaves, esse é o Chaves do Futebol.
Espero que você tenha gostado, beleza? Por favor, considere se inscrever no canal para me ajudar a crescer aqui nessa plataforma. Valeu? Tamo junto.